Bom dia, no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais, e hoje eu tenho o prazer de receber o prefeito de Fortaleza, José Sarto. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu é que agradeço, Patrícia, a oportunidade de mais uma vez estar aqui com o Grupo Cidade, batendo papo sobre a vida urbana e sobre os problemas aí do cotidiano nosso. E é um prazer meu voltar a trocar umas ideias com vocês. Aqui do meu lado, prefeito, tá o comentarista Igor Lucena, que também vai acompanhar a nossa entrevista, tá? Bom dia, Tá, ok. prefeito. É um prazer estar com você. Tá. Bom dia, Igor. O prazer é recíproco. Prefeito, eu queria começar falando um pouquinho, acho que não dá para ser outro assunto a não ser a pandemia. O senhor assumiu, né, no início deste ano e pegou uma segunda leva aí de Covid que veio para valer aqui em Fortaleza, né? Eu queria que o senhor fizesse um balanço das ações pela prefeitura, se o senhor acredita que foi um balanço positivo, o que o senhor faria de diferente que não foi feito, erros e acertos. Bom, você me dá uma excelente oportunidade de parabenizar aqui no programa a equipe de profissionais de saúde. Hoje mesmo eu estive reunido com a Universidade Federal do Ceará, a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, o Hospital das Clínicas de Fortaleza, a reitoria, e nós falávamos sobre a pandemia aqui em Fortaleza. No dia 4 de janeiro, segunda-feira, eu tomei posse na sexta-feira, dia 1º de janeiro. No dia 4, já começavam os casos de Covid a reaparecerem no cenário completamente modificado da pandemia. Tempo de permanência mais longo, o acometimento de uma população mais jovem, os insumos estavam escasseando e nós conseguimos, por essa equipe competente que nós temos, lidar com o problema de maneiras que criamos um comitê, temos um comitê estadual e um comitê municipal que acompanha o Covid. Pra você ter ideia, a gente tinha reuniões diárias até um mês atrás. Agora nós estamos tendo reuniões 2 vezes por semana. Mas hoje os números são bem, eu diria, promissores. Fortaleza é a capital que mais vacinou do Nordeste. Nossa população, que é de 2.688.000 habitantes, nós já aplicamos mais de 1.500.000 doses. Se você fizer uma analogia com a capital nordestina semelhantemente populosa, como Salvador, que tem 3 milhões de habitantes, lá eles aplicaram 1.400.000 doses. Hoje, nós já temos 72% da população vacinável, já vacinada, temos 60% da população com as 2 doses. São mais de 3.200.000 doses que foram aplicadas aqui em Fortaleza. Hoje, Fortaleza se destaca no cenário nacional. O número de casos, graças a Deus, reduziu bastante. Com isso, reduzimos as internações. Para você ter uma ideia, o IJF está agora totalmente desativado no que eu digo, no que diz respeito à UTI, e nós estamos tendo um problema agora com a internação por trauma, acidente de moto e queda, que a gente chama queda tecnicamente da mesma altura, a população envelheceu e está tendo um percentual maior de internação por queda. Só para você ter uma ideia. Nós abrimos este ano e temos mais leitos de reserva, nós abrimos mais de 1.000 leitos Covid. Para fazer uma comparação, no ano de 2020, o ano passado, foram abertos 726 leitos. Nós abrimos 1.000, ainda temos uma retaguarda de 100 leitos lá no Gonzaguinha do Zé Walter, que, graças a Deus, não precisamos utilizar para o Covid. E o tratamento da pandemia se deu na vertente saúde e na vertente retomada econômica. Por exemplo, fizemos um maior programa de refinanciamento de dívidas. Aqui estabelecemos um diferimento, ou seja, um retardamento nas parcelas do IPTU. Fizemos um refinanciamento das dívidas, que era uma reivindicação do setor produtivo, tanto que
conseguimos fazer uma arrecadação que a gente nem imaginava que conseguisse fazer, que foi exatamente isso que nos deu a condição de fazer frente à pandemia. Patrícia e Igor, para vocês terem ideia, no ano passado, o município de Fortaleza recebeu para o custo Covid mais de 400 milhões. Esse ano foram 10 milhões. Nós também atuamos na linha de proteção alimentar. Por exemplo, nós temos 400 mil famílias, 400 mil pessoas que recebem uma cesta básica com 12 itens na alimentação. Nós dobramos o número de um cartão chamado Missão Infância, que tinha 6 mil inscritos, passamos para 13.500 e aumentamos o valor, que era de R$ 50 para R$ 100. Nós ajudamos o transporte público com um aporte de 48 milhões de reais do Tesouro Municipal, para que não houvesse aumento da passagem do transporte público. Então, você percebe aí um investimento na retomada econômica. E agora, recentemente, na sexta próxima passada, lançamos o maior programa de microcrédito aqui em Fortaleza. Prefeito. Chamado... Pois não. Mas antes da gente falar da retomada da economia, eu não estou querendo interromper o senhor, mas eu queria ainda continuar falando um pouquinho sobre a Covid, a vacinação, já que o senhor é médico. Só para a gente não perder o raciocínio, mas a gente vai falar sobre economia, inclusive todos esses temas que o senhor comentou já estão aqui pontuados, porque eu vou querer falar um pouquinho sobre eles. Mas a minha pergunta ainda sobre Covid, eu sei que a retomada econômica tem a ver por a questão da programação aí da Covid, mas eu queria a opinião do senhor em relação a como o senhor como médico, né? Os principais erros e acertos aí no combate à pandemia aqui na capital. Olha, na capital, eu acho que o vetor resultante, nós temos mais acertos do que erros, né? Eu aproveito a oportunidade para, mais uma vez, aqui parabenizar essa equipe fantástica da saúde de Fortaleza, desde o maqueiro até o médico especializado, o intensivista. Nós conseguimos, Patrícia, recorde de vacinação aqui no dia. Nós conseguimos, dos 116 postos de vacina, teve final de semana, que nós conseguimos colocar para funcionar 62 equipamentos, porque isso você sabe que não é o equipamento, são os recursos humanos. E eu diria que aqui em Fortaleza, eu queria até que você me apontasse aí, eu tenho mais elogios, muito mais elogios a fazer à nossa equipe. Aqui e acolá, talvez, um retardo. Talvez o que tenha sido mais flagrante tenha sido, inicialmente, a comunicação entre o município e o Estado no que diz respeito aos programas, as plataformas que nós criamos, nós temos aqui o Vacinijá, e o governo do Estado, para otimizar, criou um programa, uma plataforma chamada Mais Saúde, né? A Mais Saúde, né? Então, houve no início uma dificuldade de comunicação, de agendamento, mas isso durou uma semana. E nós estamos falando em março, quando no dia 5 de março, nós decretamos aqui em Fortaleza o lockdown. Nós conseguimos vacinar, num só dia, em junho, 58 mil pessoas. Isso mostra aí o resultado do trabalho brilhante das nossas equipes de saúde. Prefeito, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o Igor, que ele é o nosso homem da economia aqui no programa do Jornal da Manhã, mas eu queria fazer uma outra pergunta ainda sobre a pandemia, pegando o gancho nessa comunicação, né, entre prefeitura e governo, vocês trabalharam muito em parceria. Eu queria entender se essa parceria foi bem assertiva e se o senhor já tem a previsão da terceira dose na capital. Bom, a terceira dose nós já estamos executando de acordo com o calendário vacinal. Você sabe que a terceira dose só pode ser aplicada 6 meses após a aplicação da segunda dose. Então, a parceria aqui com o governo do Estado foi e é fundamental, porque nós unimos esforços, recursos financeiros e recursos humanos.
porque se o prefeito pensa do jeito, o governador pensa do jeito, daqui que a gente vai saber onde está a razão, aí, como diz o ditado, lembrando aí o nosso célebre Camões, agora já é tarde, agora Inês é morta, né? É um ditado que diz assim, quando você demora muito a tomar uma decisão. Mas nós já aplicamos aqui em Fortaleza quase 105 mil doses da terceira dose ou o reforço vacinal. Então, essa parceria tem se mostrado benéfica para o Fortaleza. Imagine você, Patrícia e Igor Lucena, nesse cenário de crise econômica, se a gente não tiver a soma de esforços de um lado e de outro, como é que nós vamos lidar com recursos financeiros, como é que nós vamos falar sobre economia, que daqui a pouco nós vamos entrar nesse tema, e como é que nós vamos ter um resultado melhor se juntos a gente está batendo cabeça, um achando que é bom vacinar, o outro achando que a vacina não presta para nada, um dizendo que a pandemia é produzida laboratorialmente, outros dizendo que é um vírus natural. E daqui que a gente chega a uma conclusão, nós perdemos aqui no Brasil mais de 600 mil vidas. E isso é muito grave. É grave e a história vai nos cobrar esse preço. Prefeito, eu vou passar a palavra para o Igor Lucena, para a gente falar um pouquinho, então, dessa retomada da economia, os projetos e projetos sociais, né, que o senhor citou no início da reportagem, os investimentos da capital nessa retomada. É com você, Igor. Prefeito, bom dia. É um prazer falar com o senhor. Prefeito, eu vou retomar um pouco as suas próprias palavras e perguntar um pouco sobre o futuro. Eu lembro que quando o senhor ganhou a eleição, e as pesquisas mostravam inicialmente uma diferença de 20%, e no final acho que foi pouco mais de 2% a diferença entre você e o seu oponente. E lembro que o senhor foi bastante humilde logo no decorrer que saiu os resultados do segundo turno, e disse que entendia as vozes da população e que grande parte da população havia confiado no senhor e na continuidade de 8 anos da gestão do prefeito Roberto Cláudio, mas sabia que tinha que receber aquele sinal de que 1,5%, 2% de diferença era um claro sinal de que a população estava dando um sinal de que alguma coisa tinha que mudar na gestão municipal. E quando a gente teve essa pandemia, e eu acho que essa pressão por necessidades de mudança são essenciais. E aí eu pergunto, o que é que o senhor imagina do ponto de vista econômico, principalmente na área de turismo e serviços, para a sua gestão? E eu digo isso porque escuto de muitos empresários, e um caso até específico que um empresário me contou que ele foi fazer a venda de um imóvel e a prefeitura, ele tinha 3 avaliações. E na prefeitura a avaliação do município se deu por 4, como se fosse assim, quase 2 vezes o valor real do imóvel feito por avaliadoras de bancos. E aí ele disse, olha, como é que eu posso viabilizar operações financeiras com garantia de imóvel se eu tenho essas distorções no Estado? E aí a minha pergunta é, o que é que você imagina nessa sua gestão para que torne a máquina pública mais eficiente para o ambiente de negócios? Bom, primeiro, parabenizá-lo pela pergunta, porque me dá a oportunidade de falar aqui para o fortalezense a respeito da retomada da economia. Com relação à eleição, quero só registrar que Fortaleza foi uma das únicas capitais onde eu diria que o pensamento progressista foi vencedor. Evidentemente, houve uma diferença nas pesquisas, mas se sabe, essa diferença é devida aí a muitos fatores. E eu recebi com muita humildade e disse, e torno a dizer, que sou prefeito de todos e todas os fortalezenses. Entretanto, com relação à economia, você falando sobre a planta de valores de imóveis, eu acho que qualquer empresário, se for comprar um imóvel aqui, se for avaliar pelo que tem hoje do IPTU, a planta é subavaliada. Eu acho que você deu uma informação que eu acho que os empresários aí comprariam imóveis
os que se colocarem à venda com o que está estabelecido na tabela do IPTU da Secretaria de Finanças, ela não é atualizada. Se você observar imóveis da beira-mar aqui, tem um valor que está no imposto predial e territorial do valor, e o mercado opera 3 a 4 vezes maior do que isso. A retomada da economia, nós estamos fazendo desde um programa de refinanciamento da dívida, que foi feita logo, nós fizemos um anúncio em maio, junho, onde discutimos com o setor produtivo, discutimos com lideranças da FEComércio, da FIEC, da CDL, e chegamos a um consenso onde acatamos algumas sugestões e a gente pôde fazer um refinanciamento. Tem empresário que estava, do ramo varejista, que estava sem condições de ter uma transação comercial porque estava negativado nas instituições financeiras. E isso, além do prazo de prorrogação de IPTU, de quitação de dívidas com até 100% de desconto, foi, eu diria, o primeiro passo para a retomada econômica. Criamos um auxílio emergencial de R$200 durante 3 meses, aumentamos um cartão de transferência de renda chamado Missão Infância, que nós, como eu já disse, nós dobramos o número, que eram de 6.500, hoje nós temos 13.500 pessoas que são beneficiadas com o valor de R$100, e agora, recentemente, nós lançamos um programa em parceria com o governo do estado. O governador Camilo Santana nos ajudou e anunciamos um pacote de microcrédito de R$55 milhões para mulheres acima de 18 anos que são chefes de família e que podem ter um crédito de até R$3.000 para fazer um pequeno negócio ou incrementar o seu negócio, e que terão a carência de 6 meses e 30 meses para pagar sem juros. E outra, credenciando estabelecimentos comerciais do bairro. Se nós temos, por exemplo, uma mulher que é chefe de família lá na Barra do Ceará, credenciamos os estabelecimentos daquela região para aceitarem o crédito dessa pessoa, e de maneira que a economia vai girar dentro do próprio território, dentro do próprio bairro. Prefeito, tá me ouvindo, prefeito? Estou lhe ouvindo bem. A gente falou, sobre o programa do microcrédito, que Prefeitura e Governo lançaram na semana passada como sendo o maior programa aí de microcrédito da história da capital, O senhor acredita que isso vai contribuir em quanto tempo aí para o futuro econômico, principalmente aqui de Fortaleza? Patrícia, a economia ela tem uma resposta instantânea porque há o que se chama de expectativa. A Fortaleza, hoje é a capital do Nordeste que maior acelerou a retomada econômica, isso dados do CAGED. Recentemente, publicizou nas redes sociais e na imprensa convencional de que Fortaleza é a capital nordestina, do Norte e Nordeste, que mais abriu empregos formais. Hoje, Fortaleza é o primeiro PIB, Produto Interno Bruto, do Nordeste. E a nossa expectativa é que com a retomada paulatina, se você observar a curva da vacinação, que nós somos a capital que mais vacina, ela é crescente, a curva de óbitos decrescente, a curva da economia é crescente, e todas essas ações com final de ano, com o aquecimento do comércio varejista, pelas próprias condições temporais, sazonais que nós temos aí, novembro e dezembro, que fazem o final de ano atacadista e varejista, nós vamos ter aí, eu quero ser bem otimista, uma retomada mais célere da nossa economia. Creio que Fortaleza está se destacando do Norte e Nordeste, e esses programas de incentivo, por exemplo, como esse das nossas guerreiras, é um indicador
de que a gente vá, em breve, se Deus quiser, retomar nossa economia a níveis pré-pandemia. Prefeito, a gente vive numa cidade turística, né? O turismo é um abastecedor forte, quente, né? Aqui da principal capital do Ceará, enfim. Aliás, de uma das principais capitais do Nordeste, né? Em relação turística. Só que a gente ainda está em pandemia. Eu queria falar um pouquinho sobre os projetos do Réveillon. Se vai ocorrer o Réveillon aqui em Fortaleza. Eu sei que o senhor está em cima aí dessa questão de não abrir mão do passaporte vacinal. Há 2 meses aí do Réveillon, o que o prefeito Sarto está imaginando para a virada do ano aqui na capital cearense? Bom, primeiro, agradecer de novo a sua pergunta, porque nos dá a oportunidade de falar para toda a Fortaleza. Nós condicionamos, Patrícia, já na semana passada, está com os 10 dias, o governador criou um comitê aqui de deliberação, de debate sobre a pandemia e que eu reparti com o governo do Estado, com a Secretaria de Saúde do Estado, com o Tribunal de Justiça, com a Assembleia, com a Câmara de Vereadores, o problema sobre a questão se vai ou não ter Réveillon. O que nós colocamos, a Prefeitura já vem estudando isso com um grupo de trabalho, que há 10 dias, desde a publicização da minha fala, que se houver condições sanitárias para o Réveillon, nós vamos fazer de maneira que seja um Réveillon absolutamente seguro. E a segurança vai na razão, caminha no sentido da vacina. Nós temos que ter um passaporte vacinal, chamado, né, que é um certificado de vacinação, e que nós temos que ter a garantia de que as condições sanitárias estejam mantidas. Hoje, eu acabei no nosso primeiro bloco, informar sobre o percentual da população vacinável que já está vacinada em Fortaleza. Hoje nós temos 72% a 73% dessa população já vacinada. Nós temos hoje uma população que, chegando em dezembro, deveremos ter uma população quase que totalmente vacinada. Mas isso diz pouco. Veja o que aconteceu sexta passada na Rússia. Por coincidência, o país que menos vacina. Teve um surto de óbitos da Rússia na sexta e na quinta no Reino Unido. Então, o surgimento de uma variante lá no Reino Unido e provavelmente uma vacinante da Rússia, da sexta. Hoje nós estamos falando aqui da quarta-feira, não é isso? Você vê que as coisas mudam repentinamente. Nós sempre condicionamos a realização de qualquer evento à segurança vacinal, à segurança sanitária. E aí é melhor a gente se planejar, porque o próprio governo do estado tem exigido a segunda dose de vacina para quem vem em voos aéreos e a gente fazer exigências que estejam de acordo com as recomendações das autoridades. Então, a gente está monitorando, atento a isso. Fortaleza deve receber no final de ano, pelo histórico retrospectivo, em torno de 500 mil turistas. Nós temos aqui em Fortaleza uma orla belíssima, desde a Barra do Ceará até a Sabiaguaba. Nós temos um projeto que está em curso, quase concluindo a Avenida Beira-Mar, quase concluindo a Avenida Beira-Rio, que é lá na Barra do Ceará, e iniciadas já as obras da Sabiaguaba. Nós vamos ter um litoral, Patrícia e Igor, que será, para mim, sem dúvidas, um dos litorais mais bonitos do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. E esse público já viria normalmente a Fortaleza. O que o governo tem feito é exigir, naturalmente, a vacinação de quem está entrando no Ceará. E a gente está condicionando sempre as condições sanitárias e ao passaporte vacinal, se houver comemoração, e um modelo que as autoridades sanitárias vão definir. A gente está estudando num grupo de trabalho já há mais de 40 dias e breve nós deveremos nos pronunciar sobre esse assunto. Prefeito,
existe um passaporte vacinal bem interessante que a Europa está usando, e talvez seja um bom exemplo, mas a minha pergunta, sendo direto e falando um pouco sobre o setor de eventos, né, que também atrai muitos turistas para a nossa cidade, e aí fica meu questionamento. Se tivermos um Réveillon, né, final de ano, virada de ano, isso significa que a cidade de Fortaleza poderá voltar a ter grandes eventos em janeiro? Olha, eu não acredito em grandes eventos, Igor. Grandes no sentido de quantificar no que existia na pré-pandemia, né? Porque nós tínhamos aqui um Réveillon fantástico e teremos, né? Dentro dos moldes que se permitir. Mas eu quero crer que se nós mantivermos a situação sanitária com vigilância, com observância dos protocolos, eu creio que, paulatinamente, como nós estamos fazendo, nós estamos, por exemplo, no último decreto, houve a liberação de 50% da plateia Estádios. Dos de estádios de estádios, futebol. né? De estádio de futebol. E nós estamos monitorando esses casos. Nós tivemos aqui dois grandes, um evento teste, que foi da ABAV, que tinha no centro de eventos 3.000 pessoas a cada dia. Nós estamos monitorando para ver se a situação permite. Evidentemente, eu quero crer que no futuro próximo a gente tem que aprender a conviver com esse vírus. Esta é a verdade. Seja a variante A, B, C ou D, nós temos que aprender a conviver com o vírus até termos completa dominância sobre ele. Prefeito de Fortaleza, José Sarto, aqui, pela primeira vez sendo entrevistado por mim, eu não tinha ainda tido esse prazer. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, entrevistas especiais, prefeito. Eu que agradeço, Patrícia. Prefeito, eu queria também fazer uma pergunta para o senhor, que nessa polêmica aí da questão da carência menstrual, né, que o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto, né, da pobreza menstrual. E o senhor logo na sequência disse que Fortaleza e o governador Camilo Santana também, vocês entraram forte aí na questão de ajudar essa comunidade carente, né, as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas, baixa renda, as presidiárias. Eu queria saber se o projeto já começou, se já foi startado isso, como que está aqui em Fortaleza? Patrícia, mais uma vez você acerta, eu diria, eu sou médico, né? Acertou na veia. Você é mulher. Esse debate sobre pobreza menstrual toca muito de perto as mulheres. Veja, e o senhor é obstetra, né, prefeito? Sou obstetra. Pois é. Veja que não é só, não diz respeito apenas às mulheres em situação de rua. As mulheres que têm uma baixa renda, que por vezes, Patrícia, por incrível que pareça, não têm condições de comprar um absorvente pessoal íntimo. Isso, estatisticamente, se traduz na falta de alunas para a nossa rede escolar. Você imagina que as alunas carentes, no ciclo menstrual, elas não vão à aula, não estão na escola, porque não tem uma forma de se proteger um absorvente íntimo. Para você ter ideia do nível de necessidade que a gente está lidando. Esse problema é um problema que deveria tocar muito as autoridades. A nossa mensagem está na Câmara para ser votada, e é uma mensagem que eu creio que não só como obstetra, ginecologista, mas olha, você dá direito à mulher carente, você dá um absorvente para aquelas que não têm acesso a essa necessidade básica naquele período de 3 a 4 a 5 dias, a depender do início do ciclo, é um absurdo. Pensando aqui no lado da dignidade humana, você, mulher, que representa 52% da população fortalezense e brasileira, a maioria da população, que chegará na puberdade a ter um ciclo menstrual, se você não tiver condições financeiras, não poder comprar o absorvente íntimo e o poder público não poder
ou não interferir nessa questão. Nós estamos falando da maioria da população brasileira, que é mulher. E a gente precisa dar essa segurança. Então, na verdade, eu já vinha elaborando essa ideia antes, quando, lamentavelmente, o presidente da República se manifesta contrariamente. Eu acho que é um direito básico do ser humano, das mulheres, que são maioria, e principalmente daquelas que vão, por vezes, não vão à escola porque não tem o absorvente. Isso é um absurdo. Eu ia perguntar isso para o senhor, porque além de utilidade pública, utilidade de saúde, a questão da evasão escolar, principalmente pelas adolescentes, é grande. E eu queria entender se aqui em Fortaleza o senhor soube se isso acontece realmente, qual é o grau dessa evasão. Acontece, Patrícia. Nós temos monitorado todas as nossas 600 equipamentos. Nós temos 242 mil alunos. No ensino fundamental 2, que é o 9º ano, que é exatamente essa faixa etária de 13, 14, 15 anos, nós temos meninas. Aí você pega um percentual de ensino fundamental 2, dessa faixa etária que está na puberdade, que está mais ou menos entre 80 mil a 90 mil alunos. Você pega um percentual de 52%, que nós estamos falando aí em 45, 50 mil meninas de 12 a 15 anos que estão entrando na puberdade e que deixam de ir à escola porque não tem um absorvente íntimo. Nós temos essas estatísticas aqui em Fortaleza. Prefeito, aproveitando essa oportunidade que a gente está falando de assuntos polêmicos, a gente teve uma aprovação recente de um projeto de lei na Câmara Municipal, muito tocado pela bancada evangélica, que parte do projeto de lei realmente era a favor da vida e realmente contra processos como, por exemplo, o aborto, mas tinha um ponto específico dele que era justamente contra métodos contraceptivos, que do ponto de vista religioso pode ter até algum tipo de relevância para alguns grupos, mas do ponto de vista de saúde pública, aquilo ficou muito controverso, principalmente do uso da camisinha. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque grande parte dos seus eleitores queria entender o que aconteceu nesse projeto. Tá, Igor, na verdade, houve aí eu acho que quando li o projeto, médico ginecologista, que até 3 anos atrás estava no consultório, antes de ser presidente da Assembleia, eu costumava ir ao meu consultório, consultar, operar. Eu prescrevi anticoncepcional para os casos que eu entendia serem necessários. Existem casos onde o anticoncepcional oral, ou contraceptivo oral, que é composto de hormônio, que é estrógeno, e eu estou falando tecnicamente aqui para você e para os nossos ouvintes, olha, é composto de alguns estrógeno e progestágeno e outros não, só um ou outro. Eles são indicados em um tipo de prevenção à gravidez. Outro tipo de mulher é extremamente contraindicado. Isso quem vai avaliar é o médico, é o ginecologista. Eu prescrevi anticoncepcional até 3 anos e meio atrás. Então, essa generalização... O que houve foi, na Semana pela Vida, né, na tese que é contra o aborto, tinha um item lá, eu acho que era o artigo, acho que 5º, era só uma linha, né, que era polêmica, que aí o pessoal queria mudar tudo e querer colocar como se fosse outra coisa. Isso, na verdade, você imaginar que nos tempos modernos, o médico que se forma, faz uma residência, que tem um programa de planejamento familiar, que orienta o uso do preservativo para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, para a prevenção de uma gravidez não desejada, que recomenda o uso de anticoncepcional para regulamentar, por vezes, o ciclo menstrual. Você admitir que isso é equivocado, eu creio que foi, vamos dizer assim, um pouquinho de falta de atenção sobre esse debate, porque às vezes você faz de uma forma equivocada e a gente tem que reconhecer os equívocos, e fez-se o debate de uma maneira que se colocou esse artigo aí
de proibir anticoncepcionais numa visão que eu acho que é de uma parte, né? De uma parte da Igreja Católica. Sim, sim. Porque hoje nós temos uma parte da Igreja Católica que também defende, que não é a favor dessa tese. E a gente tem que assegurar os direitos reprodutivos, tem que assegurar o pré-natal bem feito para quem quer engravidar. A gente tem que orientar as mulheres que, quando entram na puberdade, por vezes, nós falamos há pouco da pobreza menstrual, quando ela entra na puberdade, ela já começa a poder, em tendo uma relação sexual, engravidar. E o que a gente vê hoje, lamentavelmente, no Brasil periférico nosso? São jovens mulheres que engravidam, por vezes, fruto de um descuido, na grande maioria das vezes, por falta de orientação. Prefeito, a gente está chegando já no finalzinho, mas eu preciso falar sobre a corrida eleitoral de 22. Aqui no Ceará tá confusa essa corrida, né, Igor? Muito. Várias alianças aí, polêmicas envolvendo alguns partidos, né? Eu queria saber a opinião do senhor, como o senhor vai se posicionar e como que vai ficar esse palanque aqui. Ô, Patrícia e Igor, eu tenho tanto problema para pensar que de manhã, de tarde, de noite, eu só penso em gestão, em administrar, em agradecer ao povo de Fortaleza a oportunidade que me deu de ser o seu prefeito. E todo dia a gente está aqui numa agenda, por vezes, super extenuante, agora melhorando com a pandemia. Eu estou entregando diversas obras, estou, evidentemente, dentro do protocolo sanitário que obedece às regras. Eu tenho tanto problema para pensar que, como diz o ditado, né? A cada dia sua agonia, deixa o ano que vem, ele terá a sua agenda, o calendário eleitoral já está definido, já tem a data para convenções partidárias, já tem a data para apresentação de candidaturas. Pré-candidaturas existem aí de todos os partidos, de todo jeito, mas a gente, no fundo, só vai debater. Até o eleitor, o Igor, falou uma coisa muito interessante, a pesquisa da eleição passada, né? No sábado, todos os institutos deram um percentual. O que aconteceu do sábado para domingo? A gente viu. Então, as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, começam a se ligar, a se antenar no debate político, porque a sua luta diária é tão grande que ela tem que trabalhar, tem que manter a família, tem que sair de casa cedo, tem que pegar uma condução, transporte público. E o debate eleitoral deverá ser feito no ano que vem, com os prazos eleitorais, e eu estou preocupado aqui em corresponder à gentileza do povo de Fortaleza em ter me eleito prefeito dessa cidade, eu que fui vereador, presidente da Câmara, e hoje tenho o prazer, a honra e a responsabilidade de cuidar de Fortaleza. Muito obrigado a você e ao Igor pela participação do seu programa. Estou aí disponível, é um prazer meu ser entrevistado por vocês e estou disponível para outras oportunidades. Prefeito, mas tem só mais uma perguntinha. Fica com a gente? Prefeito, só para encerrar. É bem rapidinho. Tem uma do Igor e tem mais uma minha para encerrar. Prefeito, eu tenho uma visão de que na gestão pública, não importa se você é de direita ou você é de esquerda, o que importa é se você entrega serviços para a população e melhora a qualidade de vida das pessoas. É isso que importa de um gestor. Para deixar sua marca, né, e efetivamente mostrar que ele foi efetivo. O senhor tem uma grande parceria com o governo estadual. Eu pergunto, falta parceria com o governo federal ou o governo federal tem contribuindo do ponto de vista institucional para a sua gestão? Igor, os governos, né, nós somos uma federação, que a Constituição atribui responsabilidades para cada ente da federação. União, estados e municípios. Existem obrigações que são inabdicáveis do poder federal, do poder estadual e do poder municipal. Então, parceria nós temos, são aquelas parcerias que são, vamos dizer, institucionais obrigatórias. O que nós gostaríamos de ter é de uma visão de sensibilidade para
a população do Nordeste, para a população carente, para a população que mais precisa, como você colocou. Governo de direita e esquerda é um conceito que remonta aí à Revolução Francesa de jacobinos e girondinos. Isso não existe mais. Isso, a visão de você de uma forma simplista dizer que é de direita ou de esquerda, eu acho que perdeu um pouquinho, como o Bobbio, o Norberto Bobbio, já falou num livro que ele escreveu. Então, meu desejo é de, como prefeito, ser tratado como todos os outros. Por exemplo, eu tenho uma oposição na Câmara que tem vários partidos de direita, de esquerda, e eu me dou muito bem com eles. Eu recebo críticas e, por vezes, acho que procedem. E a relação deve ser de tolerância, respeito, a divergência, como você colocou muito bem. Ó, direita e esquerda, se eu imagino aqui, eu estou aqui na prefeitura, no centro da cidade, eu quero ir para a Barra do Ceará, que é um eterno xodó que eu tenho. Se eu for pela Bezerra de Menezes, eu chego lá. Se eu for pela Leste-Oeste, eu chego lá. Então, é uma visão de opção, de visão de mundo que as pessoas têm. Eu tenho amigos que são do convencionado direita e tal, que eu me dou muito bem. Eu acho que a crítica procedente republicana sempre é acolhida por quem quer fazer alguma coisa. Prefeito, prometo que agora é a última, tá? É que a gente demorou tanto para conseguir receber o senhor aqui, então quando a gente recebe, a gente quer perguntar tudo. Na verdade, Patrícia, é porque eu já tinha outro Já compromisso tem um agendado aqui no compromisso, escritório, e você vai ouvir falar de mim que eu sou pontualíssimo. Eu Eu estou sei. tentando implantar essa cultura em todos, mas eu estou aqui com um tempinho aqui para sair, para ir para o outro compromisso. Eu peço até desculpas, mas prometo que é a última pergunta. Prefeito, o senhor criticou muito o governo Bolsonaro pelo negacionismo, inclusive o presidente, né? Criticando o uso de máscara, criticando toda hora a vacina, falando que não vai tomar a vacina. Mas, recentemente, o senhor se envolveu em uma polêmica participando de um casamento de um parente em Jericoacoara, onde não tinha muitos critérios, né, de distanciamento, uso de máscara. O senhor se arrependeu dessa situação? Olha, Patrícia, eu queria só corrigir aí a sua fala, né? Que não tinha muitos regulamentos. Tinha sim, né? O evento, que é de uma sobrinha minha, estava dentro dos protocolos. Todas as pessoas que foram para o casamento tinham um cartão da vacinação, fizeram testes no dia. Teve um momento que, se você observar, eu estava sem máscara, mas eu vou lhe ser sincero, como eu sempre sou. Eu acho que eu pedi desculpas porque teria uma conotação diferente, como algumas pessoas podem ter tido. Mas o evento aconteceu rigorosamente dentro do que se estabeleciam os protocolos. Foi um evento para 120 pessoas, quando se permitiam 200. E todos estavam vacinados e testados. Eu, como prefeito, poder público, eu confesso que, em que pese amar demais a minha sobrinha, eu deveria ter evitado, para evitar, assim, essas, eu diria, ilações ou suposições. Mas pedir desculpas à população por achar que, como gestor, naquele momento, deveria ter tido um cuidado a mais, mas os protocolos tinham sido todos observados no casamento da minha sobrinha. Não, e eu achei super interessante quando o senhor veio realmente a público pedir desculpas, porque causou uma certa polêmica, mas eu acho que o senhor, como uma autoridade aqui da capital, vir a público e se desculpar à população é interessante, é educado, é elegante da parte do senhor, mesmo que o senhor não tenha cometido nenhum crime em relação a isso, né? Mas foi uma ação bem gentil e ficou tudo bem, só que a gente, como jornalista, tem que perguntar. Prefeito... Claro. Patrícia, mas deixa eu só completar. Eu acho que reconhecer erros é uma virtude. Ou equívocos, eu não digo nesse caso específico, mas assim, é uma virtude, sabe? Eu acho que ninguém é dono da razão. É um grande erro você querer estar sempre com a razão em todos os momentos.
É exatamente como eu penso. Prefeito, muito obrigada pela sua gentileza, pela sua delicadeza, pela sua educação. Respondeu todas as nossas perguntas aqui. Foi um prazer receber o senhor aqui nessa entrevista especial. Muito obrigada. Obrigado, prefeito. Foi um prazer falar com o senhor e eu acho que vai ser muito importante para a população de Fortaleza escutar essas palavras sobre esses assuntos que são pertinentes da vida de todos nós. Eu que agradeço aí a inteligência de vocês e a oportunidade de participar do programa. Um abraço a vocês. Um abraço, até a próxima, prefeito. Obrigada. O Jornal da Manhã fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. E sábado que vem tem mais uma entrevista especial. Fica com a gente. Tchau.